Muito bom a gente estar de volta hoje e eu gostaria de fazer o que eu tenho feito todos os dias quando a gente começa esse programa. Se você puder, convide alguém, ligue para alguém, comunique alguém que a gente está começando agora, mas só faça isso se for conveniente. Se você souber que a pessoa está de pé, está acordada, deseja, é sua amiga, está pronta para isso, então dê uma ligadinha, peça para ela ligar, a gente faz a audiência crescer. Enquanto isso, eu quero mostrar um outro pedaço de um making of gravado em Israel há 10 anos atrás, para você. ידיך לא מוכר לי וקולך המאבנת צלצולך הטלפוני שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם התבטלתי כשקראת לי כי אסור היה לי אז לפרש את סימניי לאותות של אהבה כבר שכחתי מתי אהבתי ומתי את כל חושיי איבדתי כאן האם שמת לב אני ביקשתי Por que a Fonte de Aródia é um dos seus lugares preferidos, Pastor Caio? Porque ela está aqui desde sempre. Aqui há milênios. Eu gosto daquilo que fica, que ninguém consegue estragar. É a mesma água que Gideão bebeu. Por isso que eu gosto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 metro ao curso de sua existência? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse é um texto inaceitável para os padrões humanos. Eu me lembro de diversas ocasiões quando li esse texto em assembleias, especialmente de pessoas que se consideram ilustradas, e inteligentes, e ocupadas, e executivas,
comprometidas com a produtividade, a competitividade do mercado de trabalho e com as guerras do mercado. E muitas vezes, ao final, eu ouvi pessoas dizerem, olha, que palavras lindas, mas infelizmente elas são românticas e irreais. E eu sempre perguntava, mas como é que você sabe? E as pessoas sempre me diziam, ora, eu sei porque o mercado não funciona assim. A vida não funciona assim. Se você não competir, se você não brigar, se você não ficar ansioso, se você não se estressar, se você não mantiver a mente em preocupação, em estado de vigilância permanente, se você não se dedicar à batalha do comércio, do mundo dos negócios, das relações de compra e venda, da competitividade da produção intelectual, você não vai a lugar nenhum. E aí geralmente eu pergunto a essas pessoas qual é o sonho de consumo delas. E quase todas elas, invariavelmente, me dizem que o sonho de consumo é poder chegar em um dia na vida a não precisarem fazer mais nada a não ser cuidar de plantas, do jardim, passear descalço, plantar uma semente e vê-la brotar, cuidar dos netos, dos filhos, se ainda der tempo, e como eles mesmos dizem, curtir a vida. Aí, em geral, você vê essas pessoas conseguirem o que elas acham que seria suficiente, e geralmente o suficiente humano é absolutamente muito mais do que a vida requer e a vida precisa, e chegam com mais de uma casa, chegam com a vida econômica e financeiramente mais do que estável, sobrando estabilidade para alguns deles muitas vezes, mas ulcerados, somatizando problemas na pele, problema nos ossos, problemas no sangue, problemas no baço, problemas no fígado, problemas no coração, problemas no nervoso essencial de uma alma que ficou escalpelada, deixada em carne viva e tremendo de aflição. E aí já não tem mais nem mente para desejar aquilo que um dia sonharam como realização. Aí vem Jesus e diz que a vida é muito simples. Manda a gente não andar ansioso, porque a ansiedade é burrice. O que eu posso fazer para controlar qualquer coisa no dia de amanhã, se eu não tenho poder sobre o próximo passo? E se eu cair, morto, acabado, gravando um programa e eu caí. Ou vocês estão pensando que isso não pode acontecer? Deus permita que não aconteça aqui e agora. Mas isso é passível de acontecer. A gente não tem que ficar explicando muito isso, tem? Eu tinha um filho até 3 anos e meio atrás, entre 4 filhos que Deus me permitiu ter. Ele saiu de casa com os irmãos e eu nunca mais o vi. Um carro tocou nele e ele foi. Ninguém tem controle. Ninguém sobre nada. Você está me entendendo? Então a ansiedade é burrice, Jesus disse. Porque é se afligir com aquilo sobre o que eu não tenho controle. Eu posso achar que tenho controle sobre a economia, eu posso achar que tenho controle sobre as finanças dos meus negócios, que eu tenho controle sobre muita coisa, mas eu não tenho controle sobre meu fígado. Eu não tenho controle sobre meu coração. E o que é mais importante? Ter dinheiro no banco ou ter um corpo sadio? Só me responda isso. Tem um armário cheio de roupas e um corpo doente para vestir essas roupas. Por isso a ansiedade é burra, porque a ansiedade adoece.
adoece a mente, neurotiza os processos mentais, adoece a mente porque também gera paranoia em alguns processos mentais, o indivíduo persecutoriamente existente, achando que existe um complô contra o sucesso dele. Isso já gera um processo neurótico, porque ele precisa ficar absolutamente dedicado àquilo ali. A ansiedade é a mãe da neurose e da paranoia. Portanto, viver ansioso é burrice. É burrice também porque aquilo que é essencial para que você obtenha a coisa pela qual você fica ansioso está sendo destruída pela própria ansiedade. Porque no fim eu vou precisar de saúde para poder obter ou receber aquilo que me virá adiante de bom e de bem, ou que me virá adiante de mal. Por que eu vou me fragilizar para o mal e por que eu vou me fragilizar para o bem? Se a ansiedade nunca me fortalece, a ansiedade só me fragiliza. Por isso a ansiedade é burra. Aí Jesus diz, olhem passarinhos. Aqui à nossa volta, tantos passarinhos o dia inteiro. Isso aqui virou um JFK de passarinhos, um aeroporto de passarinhos o dia inteiro. Quando eu abro as portas e olho aqui para esse lugar, é passarinho para todo lado. E eu faço assim o trabalho de um sacerdote do amor de Deus para eles. Eu boto comidinha, dou água, assim como eu tento manter as plantas vivas. É um trabalho que eu gosto de fazer, que me dá muita alegria ao coração. Jesus disse, olhem essas coisas e vejam se... Vocês acham que se porventura eu parar de botar comida aqui para esses passarinhos, eles vão morrer de fome? Eles existiam antes de mim. E eu não vou estar aqui, eles vão continuar. Não mais aqui, porque o Pai Celeste os sustenta. Eu coloco comida a eles aqui, ali, em vários lugares para eles comerem, por causa de mim, você entendeu? Não por causa deles. É um ato de egoísmo generoso. Faz parte do paradoxo do meu ser. Porque o que de fato eu gosto de vê-los comendo, se alegrando, procriando, se aninhando. Me dá prazer vê-los livres, em abundância, à minha volta. Mas se eu cair duro aqui agora, eles não vão morrer. O Pai Celeste os sustenta. E Jesus disse, olhem para as graças do Pai Celeste com pássaros. Vocês não valem mais do que tizis e bentivis, e sabiás laranjeiras, e pássaros pretos, e anus, e pombos, e pardais. Olhem os lírios. Olhem as ervas que brotam. Tem um tronco ali, ó. Pega aquela imagem ali. Aquele tronco ali. Era do meu vizinho, eu pedi, botei ali, resolvi fazer uma coisa com ele, eu só plantei erva de passarinho nele, botei terra e joguei erva de passarinho, olha só que coisa linda. À exceção daqueles líriozinhos de trás, o que tem em cima dele é alpiste, é aveia, é girassol, é todo tipo de erva de passarinho. Olha que coisa maravilhosa, eles não tecem, não fiam, não tem gerente de produção ali, tudo brota como vida, o Pai Celeste sustenta. E se eu não mais os molhar, pode ser até que nesse tronco eles sequem, porque Brasília é muito seco, muito tempo durante o ano, mas se cair uma chuva ali, brota tudo outra vez. O Pai Celeste sustenta. E eles se vestem com mais beleza do que Salomão conseguiu se vestir em toda a sua glória. No melhor dia de Salomão, a Salomão apareceu inferior a esse toco. Está me entendendo? Esses são os exemplos de Jesus. Agora Jesus diz que é burrice andar ansioso, porque ansiedade é a manifestação da incredulidade, de um coração que não confia no amor de Deus, que não confia na provisão de Deus, que não confia no cuidado dele para nós. E não confiar em Deus é burrice. Você vai confiar em quem? No presidente da República?
Você vai confiar em quem? No Senado? No Congresso? Vai confiar em quem? No seu pai, na sua mãe? Na generosidade dos seus filhos? Dos seus amigos? Na ciência, na medicina? Nos melhores remédios? Em que você vai confiar, meu irmão? Vai confiar em você, no seu poder extraordinário? Ah! Você não aguenta um grito da vida. Deixa de ser tolo. Você não suporta uma careta da existência. Você não é de nada. Para com isso. Se a sua arrogância é mantida em tempos de tranquilidade, provenientes da graça de Deus que não é reconhecida por você, aí você acha que é o máximo. Você não é de nada. Tá me entendendo? Você tá rindo pra mim? Se o dente começar a doer aí, não precisa ir longe. Se alguma coisa começar a bater, se seu coração disparar aí, eu vejo toda hora um macho virar outra coisa. Basta ter um pesadelo assombroso, com uma queda de avião, na viagem que você vai fazer amanhã, que aí eu já vejo outra coisa. Eu vejo toda hora gente que se jacta de muita coisa, que encontra um pai de 92 anos falecendo e vem me procurar e diz, pelo amor de Deus, pede a Deus pro meu pai não ir. Eu digo, mas por quê, meu irmão? Tá com 92 anos, deixa ele ir. Mas o homem não se preparou para o sentimento de orfandade até os 70 anos de idade. Não quer que o pai de 92 vá descansar. Você confia em quem? Em você? E se o câncer chegar? E se seu filho ficar idético? E se sua filha enlouquecer? E se tornar o que você não sonhou? E se a vida inteira subitamente conspirar? Em quem você vai se segurar? Por isso, andar ansioso é burrice, não confiar em Deus, que é o que cura a ansiedade, é a maior estupidez que se pode cometer. Por último, para eu não me alongar para sempre, porque eu poderia falar dias sobre o que Jesus está dizendo aqui, eu quero apenas lembrar que ele disse que a ansiedade é idiota, ela é sinal de incredulidade, ela trabalha contra a esperança humana, ela fragiliza o indivíduo para enfrentar o dia mal, porque basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. Todo dia no mundo caído há dificuldades a enfrentar. Não antecipe ansiedades, porque as dificuldades da vida virão. E a ansiedade não vai fortalecer você para enfrentá-las, só vai fragilizar seus nervos, sua alma, sua mente para as ocorrências desses dias de dificuldade. A ansiedade é burrice porque impede você de estar forte, ela já fragiliza você até para surpreendente visita do que é bom em seu favor. Mas por último, Jesus disse o seguinte, que ao invés da gente ficar perguntando, escuta, e se eu desistir da ansiedade, será que vai dar certo? Jesus simplesmente disse, por que vocês não substituem a ansiedade pela busca do reino de Deus em primeiro lugar? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Outra vez você está me ouvindo e de um polo a outro da sociedade, aquele que pouco tem, nada tem e sonha em ter, está me ouvindo e dizendo, mas olha, se eu não ficar ansioso como um bicho, eu não vou conseguir produzir nada. E de um outro lado tem o executivozinho de meia tigela ensaiando uma risada para mim, dizendo, você não está sabendo das coisas, só quero dizer a você que essa viagenzinha que você está começando a fazer, eu já fiz e voltei muitas vezes, eu já rodei esse mundo e essa vida mais do que você sonhará em viver. Eu estou dizendo isso com base no Evangelho, estou dizendo isso com base numa vida onde cabem muitas. Por isso a resposta de Jesus é, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Aí você diz, bom, mas e o que é buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas me sejam acrescentadas? Eu vou ficar devendo essa para você hoje, sabia? Vou com todo prazer, porque eu só vou contar o final dessa história no domingo que vem. Hoje, eu quero apenas que você saiba que a sua ansiedade é burra. E que a solução para tudo isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vai sendo acrescentado. E se você puder crer nisto, exercite o que eu estou dizendo a você pela fé esta semana, dizendo: eu criei, porque foi palavra de Jesus e eu quero colocar em prática. Comece pelo menos abrindo mão da ansiedade, comece a fazer aquele exercício de exorcismo da ansiedade. Quando ela bater, diga: é burrice. A minha preocupação não carrega soluções. A minha ansiedade não pavimenta caminho algum, ela só me fragiliza, ela só me adoece. Ela só me desespera, ela só me estressa. Ela só trabalha contra mim. E mesmo sem entender ainda o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu vou abrir mão da ansiedade. Faça essa experiência esta semana, faça. Você pode fazer? Eu vou dar uma paradinha de 30 segundos e volto com você daqui a um pouquinho mais. Até já. Tchau. שמי ים התיכון עושה ירח הפוגה ומתקפל דאגות אומר לי איש עם מכחול ומצייר אותך דומה או לא כן. Nós estamos falando sobre ansiedade. E eu disse que vou falar sobre o significado de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e vermos todas as coisas nos serem acrescentadas apenas na semana que vem. Hoje eu queria orar com você que está muito ansioso, que está ouvindo e vendo e dizendo: ai meu Deus, tudo isso é verdade, mas aonde está o poder para eu me libertar disso? Mesmo sem que você tenha compreendido o significado de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que é o que eu pretendo explanar melhor na próxima semana, você podia simplesmente confiar, não é verdade? Será que dá para confiar em Deus? Dá para confiar a Ele, seu marido problemático? Ao invés de ficar consumida de angústia, não dá para entregar? Ao invés de ficar se matando porque os filhos não têm sido o que você sonhou, por que você não os entrega a Deus? E trata-os com misericórdia, justiça, verdade, com integridade, não barganhe com as doenças nem com as manipulações deles, mas sem hostilidade, sempre com amor e com confiança em Deus, ao invés de ficar dizendo: ai meu Deus, onde é que eu errei? Por que eles se tornaram isso? E com aquela culpa miserável que só torna você um escravo da doença deles. Por que você não confia em Deus? Ou você que está aí com muito medo da sua situação balanceante no emprego, as instabilidades do mercado, por que você simplesmente não faz o que lhe vier à mão para fazer de todo o seu coração, com todo o seu amor, não competindo com ninguém? Quando a gente faz o melhor, a gente não está competindo com ninguém. Pobre é daquele que só fica melhor porque tem alguém para ficar pior do que ele. Essa é a lei do mercado, eu tenho que ficar melhor do que ele. O indivíduo nunca trabalha para se superar, não para ficar melhor do que os outros, mas para ele crescer nos potenciais dele. E fazer isso sem desespero, sem estresse, mas com a naturalidade das coisas que, em sendo feitas com amor, crescem. Tudo que é feito com amor, cresce e vai à plenitude dos potenciais. Por que você não confia na simplicidade dessas verdades?
E por que você não entrega esse bolo de ansiedade a Jesus? O apóstolo Pedro, num dia de consciência do significado da ansiedade, disse numa das suas epístolas o seguinte: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, eu te peço que tu visites todas essas pessoinhas queridas que estão dando acolhida à palavra verdadeira do Evangelho. Que o Espírito Santo as pacifique, que o vento da tua graça sopre sobre todos e que tu tires esse bafo de ansiedade do coração de cada um e que tu tragas paz. Amém.